Fala galera do Netflix, tudo certo com vocês? Nesse vídeo vai ser um vídeo completamente diferente, não vai ser uma aula, vai ser uma explicação de algo que todo mundo se pergunta sempre. E várias vezes o pessoal tem deixado nas nossas redes sociais essa pergunta: como funciona a prova do Enem? Então aqui a gente vai trabalhar com a régua do manual do candidato, onde fala sobre a escala de proficiência. Então aqui você vai satisfazer todas as suas dúvidas em relação à prova do Enem. Como funciona o cálculo da sua nota, como essa nota é graduada, se essa nota vale de 0 até 1000, como é que funciona isso? A quantidade de questões influencia na nota? Então tudo isso vocês vão ver com a gente, beleza? Show de bola. Bem, então nós temos aí que a prova do Enem, inicialmente ela é graduada a partir de uma régua que tem uma escala em 500, né? Então essa escala 500 aí é um referencial para a sua nota, onde, dentro dessa escala, a partir do momento que você gradua na parte de baixo, você terá as questões que são consideradas mais fáceis, tá? Ali, em torno de 500, as questões que são consideradas médias. E acima de 500, as questões são consideradas mais difíceis. Isso não quer dizer que, acertando a parte mais difícil, você vai ganhar mais pontos. Ou acertando as menos difíceis, você vai ganhar menos pontos. Pelo contrário, tá? Então a gente vai ver ao longo desse vídeo, nos slides aqui que eu separei, como é que funciona essa prova do Enem, beleza? Vem comigo. Então nós temos aqui que as notas máximas e mínimas dentro da prova do Enem, elas dependem, né, de uma série de coisas. E dentro dessa série de coisas, trabalha principalmente com a nota dos candidatos e o grau de dificuldade dessa prova. Então, dependendo do grau de dificuldade, nós temos aí que as notas máximas e mínimas, elas serão mudadas. Então, nós temos aqui, por exemplo, você pega lá em 2009, a nota máxima de matemática foi 973. Pegou em 2010, foi 985. Em 2016, eu acho que foi 2016, que foi 1008 pontos, né? Que foi a maior nota até hoje dentro da prova do Enem. Passou de 1000? Passou de 1000, tá? Então nós temos aí que ano a ano, dependendo do grau de dificuldade e obviamente dos participantes da prova, nós temos que esse máximo ele vai oscilar, tá? Somente a prova de redação, ela varia de 0 até 1000. Todas as outras não têm esse valor máximo e valor mínimo, beleza? Então fica claro isso daí. Bem, então aqui, ó, que eu separei para vocês, são os, dentro do nosso modelo matemático, né, do TRI, que é a teoria de resposta ao item, né, nós temos algumas coisas que são levadas em consideração para o cálculo da sua nota, tá? Então ele fala que o modelo matemático do TRI, usado no Enem, considera 3 parâmetros, informações essenciais para avaliar a qualidade do item e, consequentemente, a qualidade da medida. Então isso está no manual do candidato do Enem. Então não foi algo que o Vitor inventou, tá? Então nós temos aqui, dentro desses 3 parâmetros, nós temos a discriminação. Nós temos aí que o primeiro parâmetro ele discrimina os candidatos que têm maior probabilidade de acertar cada um dos itens. Então, o determinado candidato A, ele tem uma grande probabilidade no item X, e o candidato B tem grande probabilidade de acertar o item Y. Então, nós temos aí que difere justamente os candidatos, consequentemente, esse desvio padrão dentro da fórmula do TRI vai fazer com que a nota mude, tá? O segundo parâmetro avalia a dificuldade da questão. Então, baseando-se no grau de dificuldade da questão, nós temos aí que as prioridades mudam. Então, as questões fáceis são questões que você deve fazer com prioridade. Depois, as questões médias e, por último, as questões difíceis, tá? Nós temos aí que quando você acerta fácil, médio e difícil dentro de uma mesma linha do raciocínio, consequentemente, o seu TRI aumenta e a sua nota geral da prova do Enem, ela aumenta também, beleza? E o último parâmetro fala sobre o acerto casual. Nós temos aí que a fórmula do TRI, justa ou não, não é essa discussão que estamos trazendo aqui, ela vai avaliar justamente o candidato que simplesmente chutou uma determinada questão, né? Ou simplesmente ele pensou numa determinada alternativa e, baseando-se no conhecimento que a gente não sabe qual é, ele chegou a uma determinada conclusão, né? Espera-se do candidato, por exemplo, que compreende a parte inicial de frações, que ele faça uma questão de comparação entre frações. Mas caso esse candidato não acerte uma questão
de fração, como é que ele será capaz de calcular o cálculo de probabilidade, né? Probabilidade que é a razão dos eventos favoráveis sobre o total de possibilidades. Então, dentro do TRI, ele analisa se o cara não acertou essa parte de razões, como ele avaliou essa parte de probabilidade. Então, foi alguma coisa que foi acertado baseando-se no chute. Então, por isso que o TRI não vai considerar a totalidade da sua nota. Então, ele leva em consideração esse acerto casual, beleza? Então, esses 3 parâmetros aí são parâmetros importantes para a prova do Enem. No próximo gráfico nós temos aí, que esse é o gráfico que é mostrado dentro do manual do candidato, onde fala sobre os parâmetros de acerto. E, dependendo da proficiência do candidato, conforme o candidato vai tendo um desempenho melhor dentro da prova, das questões fáceis e médias, baseando-se numa determinada questão, ele tem maior ou menor probabilidade de acerto. Então nós temos aqui, por exemplo, um determinado parâmetro B dentro desse gráfico, e nós temos aí que o participante A, baseando-se no desempenho dele na prova, ele tem maior ou menor probabilidade de acerto no determinado item, tá? Então esses gráficos e a fórmula do TRI é bastante complexa, a gente não está aqui para dizer como funciona essa fórmula, até porque é uma fórmula muito estranha, muito esquisita, que trabalha com várias variáveis, tá? Então nós temos aí que, dependendo do seu desempenho na prova, nós temos aí que a sua probabilidade de acerto em cada um dos itens, teoria de resposta ao item, TRI, né, será diferenciado, tá? Então isso é muito importante dentro da prova do Enem. Bem, então baseando-se nisso, como eu falei anteriormente, né, não existe esse parâmetro, a prova vale de 0 a 1000. Não, tirando a prova de redação, né, que o valor máximo é 1000, não existe essa questão de nota mínima e nota máxima, né? Lá no manual do candidato e lá no site do INEP, né, nós temos ali tabelas que falam sobre notas mínimas e notas máximas de cada uma das naturezas, tá? Então, ciências da natureza, linguagens, a parte de matemática e suas tecnologias, nós temos ali as notas máximas e mínimas que elas oscilam ano a ano. Então, todos os anos tem um valor mínimo e máximo que é calculado baseando-se na fórmula do TRI, tá? Então, não existe esse, o menor valor, se errar tudo vai ser 0 ou acertar tudo vai ser 1000. Não, tira isso da sua cabeça, tá? Então é importante analisar que o desempenho ele varia justamente do grau de dificuldade da prova e dos candidatos que estão fazendo ela, beleza? Bem, aqui ele fala que a nota do Enem é calculada mediante ao modelo matemático do TRI, como a gente já estava falando anteriormente. Então isso aqui foi retirado do manual do candidato, em que cada questão é um item, por isso que é o TRI, Teoria de Resposta ao Item. Essa teoria considera para o cálculo da nota a consistência da resposta segundo o grau de dificuldade, como eu falei anteriormente. Então, dependendo do grau de dificuldade da nossa questão, nós temos aí que ela vai ser trabalhada dentro da régua, né? Mais para baixo ou mais para cima, respeitando sempre, pegando a parte de baixo, chegando na parte média até a parte superior. Então, faça primeiro as questões fáceis, depois as médias e, por último, as difíceis. Como nós temos que a aplicação da prova do Enem, ela consiste em 4 cadernos de cores diferentes, esse embaralhamento faz com que as questões elas vão para cada um dos candidatos de uma forma diferente. Então, para a prova do Enem, é de extrema importância você selecionar as questões previamente. Então, você tem que selecionar as questões baseando-se, né, no caderno. Você vai selecionar as questões baseando-se nos microdados da prova do Enem, tá? E a partir daí, dentro desse microdados da prova do Enem, você tem uma ideia mais ou menos do que seria fácil, médio e difícil. Aqui no nosso canal, eu vou falar especificamente em cada uma das 7 competências da prova do Enem, o que é fácil, o que é médio, o que é difícil. Não perca esse vídeo, importante para a sua preparação, beleza? Vem comigo. Então aqui dentro dessa régua, né, aqui tem alguns modelos que são trabalhados dentro do manual do candidato. Ele fala sobre alguns participantes. Participante A, está a nota ali acima de 600, participante B, que está ali 400, e cada uma das questões que são graduadas. Então aqui, questão número 1, abaixo de 300, questão 34, em 300 e pouco, questão 45, exatamente 500. Então, entende-se que o candidato ele deve buscar as questões fáceis, médias e difíceis dentro da prova. Se você vai fazer isso numa determinada ordem, se você fizer a prova na ordem, vou começar aqui da primeira questão até a última, você estará
utilizando uma estratégia que não é a estratégia correta para a prova do Enem. Por que isso? Porque o desgaste natural da prova do Enem, que é uma prova extremamente cansativa, vai fazer com que lá no final da prova você não tenha tanta paciência e atenção para as questões. Consequentemente, se uma questão extremamente fácil é a última questão da prova, e você fizer essa questão de qualquer jeito, consequentemente você vai prejudicar a sua nota no TRI. Então selecione primeiro as questões, analise o que é fácil, mede para depois analisar, você vai analisar primeiro. Você vai analisar primeiro o que é fácil, médio, difícil e depois tomar um plano de ação. E assim você vai fazer uma prova muito mais coerente. Então esses dados aqui são dados, né, que são extraídos do manual do candidato, que não necessariamente correspondem à verdade atual, né? Nós temos aí que a prova ela muda ano a ano, só que baseando-se nas competências e habilidades, nós temos alguns assuntos que são clássicos de prova, beleza? Então aqui no manual do candidato, temos aqui, ó, por exemplo, a parte de ciência, natureza e suas tecnologias, que uma graduação é atribuída baseando-se nessa régua, né? Que ela começa ali graduada em 500, parte de baixo, parte de cima, graduando-se justamente na parte fácil, na parte baixa da régua, e difícil a parte de cima da régua, tá? Beleza. Então aqui nós temos ciências humanas e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, onde também tem suas graduações de régua. Não vou me meter nisso daqui porque não é a minha área, tá? A minha área é a parte de matemática. Aqui ele colocou apenas alguns assuntos para que você pudesse ter uma ideia de como funciona essa régua. Então não é algo que realmente vai acontecer dentro da prova. Obviamente depende do grau de dificuldade da prova e depende do desempenho do candidato. Então, dependendo do grupo que você tem ali, vai oscilar muito. Então, por exemplo, tiveram anos que a prova do Enem foi aplicada para 8 milhões de pessoas. Esse ano, em torno de 5 milhões e 600 mil. Então, dependendo da quantidade de pessoas que estão fazendo essa prova, vai interferir também diretamente na fórmula do TRI, tá? Nós temos aí que o cálculo da nota, né? Aqui nesse próximo slide, ele fala que no cálculo da nota, o modelo matemático TRI é usado no Enem e considera as coerências das respostas, algo que a gente já estava falando anteriormente, né? Corretas do corrido. Nesse próximo slide, nós temos aí, no cálculo da nota, o modelo matemático da RI, usado no Enem, considera a coerência das respostas corretas do participante. Então, algo que a gente já estava falando anteriormente, tá? Então, como é que o cara não sabe trabalhar com triângulos a sua parte básica e ele é capaz de calcular o volume de um prisma triangular regular, por exemplo? Então, por isso que tem essas graduações dentro da prova do Enem, tá? Espera-se que os participantes, né, que acertaram as questões difíceis devam também acertar as questões fáceis, pois entende-se que a aquisição do conhecimento ocorre de forma cumulativa, de modo que as habilidades mais complexas requerem o domínio das habilidades mais simples. Então isso eu vou falar passo a passo no vídeo falando sobre as competências de matemática. Então não perca esse vídeo. Então, por isso que você tem que entender o que é fácil, o que é médio, o que é difícil dentro da prova do Enem para otimizar a sua nota, tá? Então, nós temos aqui que no final, o manual do candidato ele mostra uma régua de 2 participantes, né, A e B, que acertaram 5 questões no total de 10. Então, eles pegaram 2 candidatos com 10 questões e colocaram 5 acertos para cada um deles. Então dá para perceber que o candidato A ele teve nota 480 e o candidato B 310. Ah, mas por que isso? Se os dois acertaram o mesmo número de questões. Nós temos aí que, baseando-se no candidato A, dá para ver que ele acertou a parte de baixo da régua, bastante a parte de baixo da régua, chegou na parte do 500 e pegou as questões medianas. Todas as questões difíceis ele errou. Então, esperou-se de um candidato um determinado plano de ação, baseando-se na aplicação prévia da prova do Enem. Todas as questões do Enem, elas são graduadas e já passaram por uma determinada aplicação, tá? E o candidato B acertou uma questão fácil, errou todas as demais, errou questão média, acertou toda a parte de cima da régua, que seria difícil. Entende-se que o candidato chutou, colou, alguma coisa do tipo.
Porque se ele não tinha o conhecimento prévio e chegou na parte mais difícil e ele acertou, tem alguma coisa errada. Então, baseando-se naqueles 3 itens que eu falei no início do slide, nós temos essa questão que o TRI, ele, entre aspas, pune o candidato que acerta as questões difíceis. Então, por isso que todos os anos, às vezes acontece de um aluno falar: nossa, em 2016 eu tive uma determinada nota, com um determinado número de acertos, em 2017 acertei mais e a minha nota foi menor. Mas por que isso aconteceu? Porque conforme você vai tendo mais conhecimento, acaba que você se cobra mais e você vai sempre nas questões mais difíceis. Não é assim que funciona. Você sempre tem que passar por uma pré-seleção para depois tomar um plano de ação. Galera, não faça a prova de qualquer jeito, tá? Bem, dentro dessa nota que eu coloquei aqui do lado do meu slide, né? É uma nota do manual do candidato, ele fala que quando dizemos que o participante acertou uma questão no chute, não significa que sua nota irá diminuir. Então não quer dizer que o cara, ele acertou no chute, vai diminuir. Não. Essa nota ela não vai ter um valor acumulado grande, porque se ele não acertou as fáceis e médias, só acertou só as difíceis, ele vai ter uma contemplação menor. Então, consequentemente, a sua nota será menor do que o cara que acertou as fáceis, as médias e também as difíceis, tá? Então, ele fala que não significa que a sua nota irá diminuir, mas ela não tem tanto valor como se o participante tivesse acertado os itens com a coerência pedagógica esperada. Então, por isso que essa fórmula do TRI, ela tem um determinado valor esperado, baseando-se no desvio padrão, um cálculo matemático bastante confuso, tá? Então, sempre é melhor responder as questões do que deixar em branco, pois as questões certas, né, sempre aumentam a nota. Então, assim, acertar sempre é melhor do que você deixar em branco. Porém, é sempre melhor você levar uma lógica para a prova de acertar as questões fáceis e médias e para chegar nas difíceis. Como você vai fazer isso? Em matemática eu vou mostrar para vocês. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, tá? Então, não é a ideia de você, já que eu não sei, para não prejudicar uma fácil, eu deixar em branco. Não, sempre é melhor acertar as questões. Porém, a sua nota acumulada, se você não acerta as fáceis e as médias, se acertou somente a difícil, não terá tanta relevância. Então, por isso que mudam-se as notas no TRI, beleza? Gente, eu espero que vocês tenham entendido essa lógica do TRI. No próximo vídeo eu vou mostrar passo a passo, dentro das competências, o que você deve escolher para poder começar a sua prova e com isso você vai otimizar o seu desempenho na prova do Enem, beleza? Galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um comentário aí pra gente, deixar uma sugestão de um vídeo, que será um prazer elucidar tudo isso para vocês, tá? Então se inscreva no nosso canal, visite o nosso site. Grande beijo, até a próxima.